Bom dia, prezados estudantes do curso de Técnico em Secretariado que estão desenvolvendo esta atividade tão importante, vocês que fazem parte lá do campus de Panambi, do nosso Instituto Federal Farroupilha, onde a sede deste curso é no campus de Panambi. Hoje estou aqui com uma função interessante para vocês. Como nós estamos no mês de dezembro, este mês também é muito especial para mim e também certamente para vocês. É um mês especial por quê? Final de ano, época de fazer a retrospectiva desse nosso período e, claro, a professora de Técnica em Secretariado também está fazendo essa retrospectiva e pensando atividades e pensando o que aconteceu no ano de 2014. E hoje eu inicio a minha fala dizendo para vocês assim, que eu, Rosângela Soares, escolhi este dia para ser um dia calmo, um dia saudável, um dia produtivo, um dia feliz, com resultados qualitativos, com foco nas prioridades e no que é possível, usando as minhas habilidades e energia de forma adequada aos vários papéis que desempenho no trabalho e também na vida pessoal. Esta é um modelo de afirmação que a gente deve fazer com frequência. Eu escolhi, eu decido fazer esse dia tranquilo, fazer esse dia saudável. Por que iniciar com esta fala? Gente, nós somos ou seremos, e vocês também, futuros técnicos em secretariado. E esta profissão a gente sabe que precisa sim de muita calma, muita paciência, muita disciplina para vencer os desafios que a cada dia a gente precisa vencer. Então, por isso, esta abertura. Eu escolho. Esse meu dia será calmo, tranquilo e eu farei todas as atividades conforme a energia positiva, de forma adequada e desempenharei sim os papéis com muita eficiência. Esta fala está neste livro que também eu trago para vocês, que são As Novas Competências do Profissional de Secretariado. Ele é um livro que certamente tem na biblioteca, está disponível na biblioteca no polo de vocês, na cidade que vocês têm acesso. É um livro bastante interessante que ele nos fala assim, o profissional de secretariado, as suas funções técnicas, mas também as funções da pessoa. Acima de tudo e antes de tudo tem você, tem eu, que sou a pessoa responsável para desenvolver essa tão importante atividade no meio empresarial, que é assessorar o nosso gestor, assessorar o executivo. Então, por isso, se você tiver a oportunidade, passa lá no polo, vai lá, busca lá na biblioteca, retira, dá uma lida, bastante importante, bastante interessante. Novas competências do profissional de secretariado. Ele é um livro bem atual, bem recente e, sim, vai te ajudar, assim como também nos ajudou a continuar essa caminhada, que é de assessoria, que é de auxílio, seja o gestor ou também na parte interna da nossa organização, quando a gente precisa se relacionar com pessoas, com os nossos colegas, com os servidores, na parte externa, quando precisamos sim, e aí precisamos muito conversar com os nossos clientes, com as pessoas que chegam, dar as informações adequadas, este livro certamente nos ajudará a termos atitudes mais positivas, termos atitudes melhores. Gente, e para isso, nossa 7ª aula agora vai falar sobre comunicação. É um assunto muito importante, que é o elo, que é a chave de todo o nosso sucesso profissional. Como se dá, como acontece a nossa comunicação. No ambiente de trabalho, como acontece a nossa comunicação lá em casa, como acontece a comunicação com os amigos, enfim, a comunicação. Neste livro, ela diz que a comunicação é a arte do encontro e também do desencontro. Você já passou por isso? Você já percebeu que através da sua maneira de se comunicar, muitas vezes você atrai pessoas e por outras vezes acontece o contrário? Pois é, como a gente se comunica? Este assunto eu trouxe para vocês e não foi por acaso, porque agora nós estamos no mês de dezembro, no mês de reflexão, como eu disse inicialmente. Refletir como se dá a nossa comunicação, a sua comunicação.
né? Peter Drucker diz que 60% de todos os problemas da administração resultam nesta falta, nesta ineficiência da comunicação. E a nossa experiência como pessoa confirma essa estatística, né? Dependendo do dia, como estamos, a nossa comunicação flui melhor ou não, né? Então, algumas regras práticas que nos ajudarão muito. Quando nos comunicamos, é preciso ter em mente o seguinte conceito: comunicação não é o que eu falo, e sim o que o outro entende, o que você entende. O que eu quero dizer não necessariamente é o que a outra pessoa entende. Então, isto é a comunicação. Eu tenho que falar e me fazer compreender. Assim como nesse curso, eu desejo ser compreendida por vocês. Se ficarmos atentos ao outro, teremos sim a oportunidade de ajustar a nossa comunicação. E aqui o Roberto Chiniachik, que é um valiosíssimo expert nesta área da comunicação, ele nos traz uma pequena história que eu vou passar para vocês bem rapidinho. Ele diz assim, ó: toda pessoa tem 2 botões. Um deles, que toca o coração, esse botão liga. E o outro fecha, aquele desliga. Uma comunicação de qualidade aciona o botão certo da pessoa envolvida, ou seja, a mensagem chega ao lugar certo, sensibilizando a captar no sentido exato. Para apertar o botão certo, é necessário conhecer o outro, prestar atenção, estar em sintonia, e é preciso investir na relação. Será que nós normalmente usamos o botão correto para atendermos o nosso cliente? Será que nós normalmente usamos esse botão correto para dar a informação adequada à pessoa que vem nos solicitar um auxílio? Eu sou técnico em secretariado. Eu sou transmissor de informações. Qual será o botãozinho que a gente está usando? Por exemplo, uma situação. Isso são palavras lá do Chiniachik, ele diz assim: e nesta época mais precisa, porque muitos de vocês talvez estejam passando por este período também, com os filhos. Quando agora chega no final do ano, o filho chega em casa e nos apresenta aquele relatório com nota baixa. Tirou nota baixa lá em matemática, ficou em recuperação. Se nós apertarmos aquele botãozinho errado, o que a gente vai fazer? E o que normalmente a gente faz? Dá bronca no filho, xinga, né? Diz que ele é preguiçoso, por que ele não realizou aquela atividade? O que vai acontecer? Qual vai ser o resultado desse tipo de comunicação que tivemos? O filho vai ser uma pessoa submissa ou vai ser uma pessoa irritada e não vai ter motivação para o estudo. Será que a gente faz isso? Por outro lado, se nós apertarmos o botão correto, o que vai acontecer? Nossa atitude é de conversar com o filho sobre o problema, conversar com ele com carinho, sem diminuir a sua autoestima e oferecendo-lhe ajuda para resolver a situação. Qual vai ser o resultado no emitente, no caso o filho? A relação permanece saudável e ele fica motivado a estudar e tirar uma nota boa. Então, gente, esse é um exemplo assim de comunicação que se dá dependendo do tipo de botões que a gente pode usar. O botão que abre ou o botão que fecha. Se nossa técnica, nosso objetivo é que a gente treine sim, porque isso também vai de treinamento. Que eu consiga treinar as atividades para usar com mais frequência aquele botão que abre. Que faz com que o emissor, com que o emitente, o receptor, a pessoa que está recebendo a nossa mensagem, que consiga compreender e que sim esteja mais propensa a receber, a sanar a sua dificuldade. Qual que é o resultado? Então, que as pessoas, nós usemos o nosso botãozinho, esse que chega mais próximo do coração, que faz com que nossa comunicação flua de uma maneira saudável, de uma maneira adequada, para também, assim, nosso ambiente ser mais tranquilo, ser mais motivado e termos melhor resultado. Pensando na nossa comunicação, como está? Então, é interessante, nesse período, que a gente faça um feedback da nossa comunicação de qualidade. Então, eu falo para vocês algumas características. Por exemplo, o feedback ele é mais descritivo que avaliativo.
ele evita a linguagem avaliadora e reduz sim a necessidade de reação defensiva, se eu fizer um feedback adequado. Eu não tenho que estar sempre tentando me defender em todas as ações. Comunicação é isso, é eu ter a capacidade sim de ser flexível e me adequar à situação. E o feedback, ele tem que ser específico e não geral. Dizer assim, o que eu estou procurando dominar? Ele deve ser solicitado. Eu devo pedir, eu não devo impor uma situação. Eu preciso oferecer sim no momento oportuno e muitas vezes é mais eficiente se eu oferecer esse feedback logo após a ocorrência da situação no caso, dependendo naturalmente do preparo da pessoa ou do grupo. Quando você, técnico em secretariado, trabalha sozinho, como fazer o feedback? Feedback você, seu empregador, daqui a um pouco feedback com algumas pessoas, alguns clientes, ok. Mas se você trabalha em equipe, existe um momento que vocês realizam essa atividade? Existe um momento em que a gente chega e conversa sobre o que podemos melhorar na nossa organização, no nosso desempenho enquanto pessoa? Isso é o feedback. Ele deve ser comprovado para assegurar uma boa comunicação. Quando eu vou obter um feedback, eu tenho as perguntas assim: o que você manteria como está? São perguntas para a gente pensar nesse período. O que eu vou manter como está? De que maneira você acha que o nosso problema ou conflito poderia ser tratado? O que eu poderia deixar para fazer para facilitar o meu trabalho? O que eu poderia deixar de fazer para facilitar o meu trabalho? Como é que eu poderia ser mais útil para você? De que maneira você gostaria que eu fosse diferente? São questões importantes. E será que a gente faz esse questionamento? Isso faz parte do nosso feedback. Agora, quando eu vou dar um feedback, eu tenho outras questões. Eu tenho certeza do seu motivo. Lógico, esse momento de reflexão, de feedback, a gente vai ter que determinar hora e lugar. Eu não posso fazer isso com muitas pessoas em volta, enfim. Tem que ser um momento mais restrito, mais calmo. E quando eu vou fazer isso, eu vou evitar fazer avaliações. Eu vou evitar ser grosso com as pessoas, né? Usar rótulos como você é preguiçoso, você é desleixado, você é grossa, enfim, isso a gente deve evitar. Eu tenho que ser clara e objetiva. E sim, fazer esse feedback de uma forma amigável, de maneira que todas essas questões que eu disse, o que você manteria como está? De que maneira você acha que o nosso problema poderia ser resolvido? O que eu poderia deixar de fazer para facilitar o meu trabalho? Ou como que eu poderia ser mais útil para você? O que você gostaria que fosse diferente? Todas essas respostas, essas questões, devem ser conversadas de forma amigável. Este é o objetivo do feedback. Você já fez? Experimenta. É bem importante. E aí uma reflexão então para nós pensarmos 2014 e definirmos algumas ações ou alguns itens para o próximo ano. Nós estamos agora numa reta 50% do curso realizado. Vamos seguir essa etapa com mais vontade, com mais determinação e para isso usar a nossa comunicação de maneira clara, nos fazermos compreender. Esse é o meu objetivo, é isso que eu quero, ser compreendida. Lá no emprego? Sim, lá no meu trabalho também. Que eu seja compreendido e para isso eu tenho a arte de saber ouvir, a capacidade de ouvir adequadamente, aquela questão do terceiro ouvido que nós temos, a comunicação assertiva, que é a base para o relacionamento de adultos que somos saudáveis e profissionais. Nossa comunicação como uma forma melhor para mantermos o nosso corpo saudável, a nossa mente saudável. É importante pensarmos nisso. Comunicação, as teorias muitas existem, mas como nós estamos realizando a nossa comunicação lá na empresa, lá em casa, no nosso trabalho?
né? Essa comunicação precisamos treinar, sim, para que seja uma comunicação de forma saudável, uma comunicação no ambiente de trabalho, lógico, de maneira profissional, de maneira correta. Vamos refletir sobre isso. Desejo a vocês, então, que tenham um excelente Natal, que 2015 venha com muita energia boa, com muita carga positiva, que vocês estejam mais animados, mais determinados e que sim, corajosos e vencedores que são até então. Por quê? Estamos fazendo um curso que não é para qualquer pessoa e você está desenvolvendo esse curso, você está participando, você está interagindo e eu fico feliz por isso, porque é uma atividade muito importante. E que bom que você está conosco, que bom que você está aí, que está buscando que seu 2015 seja promissor, seja de muitas conquistas. Nesta etapa, eu desejo a vocês, né, que esta renovação, que este feedback que devemos fazer lá no ambiente de trabalho, feedback que devemos fazer talvez no nosso ambiente pessoal, seja realizado com este sentido. Que a gente consiga, sim, reestruturar, refazer, de repente deixar de fazer algumas coisas para que as nossas competências sejam melhor desenvolvidas. Muito obrigada, até logo!